Eu sou arquiteto e urbanista, me formei técnico em edificações no 2º grau pelo IFMT. Na minha época, ainda era escola técnica, foi no ano de 98, 99. E pelo que eu me lembro, essa foi uma das únicas decisões que eu tomei por conta própria, a área que eu queria atuar. Foi nessa época também que eu decidi me declarar para uma menina, um pouco mais nova do que eu. Eu sei que parece estranho, mas a minha vida se resume numa sequência de acontecimentos não planejados, uma espécie de caos organizado. Então, o vestibular que eu não passei, a viagem que deu errado, um noivado interrompido, tudo isso é que me fez chegar aqui hoje. Fazendo uma releitura, as minhas escolhas foram baseadas em não acontecimentos. O que e como fazer dependiam de coisas que eu planejava e não davam certo. E foi assim, nessa sequência de não acontecimentos, que eu conheci algo que mudaria a minha vida. Uma nova maneira de ver e me ver no mundo, um jeito diferente de estar e de ocupar o planeta. Foi nessa época, nesse período, em que eu decidi, por minha conta, sem planejamento nenhum, apenas decidi viver de um jeito que causasse menos impacto no ambiente. A gente, quando fala em sustentabilidade, a primeira ideia que vem à cabeça é o que será que eu posso fazer para diminuir o impacto que eu causo? E eu estou falando de impacto ambiental mesmo, independente da área de atuação. Construção, se a gente falar em engenharia, produção de alimentos, se a gente falar em agricultura, medicina, se a gente falar em saúde, enfim, tudo tem a ver em reduzir o impacto. Tudo bem que, para nós, a única coisa que a gente quer, quando busca viver sustentavelmente, seja social, ambiental ou financeiramente falando, é tentar viver de uma maneira que a gente apenas consiga garantir que a próxima geração possa continuar fazendo o mesmo que nós. Parece simples, né? A minha história começou a mudar há 10 anos, em 2008. Eu estava noivo e há 2 meses do casamento a minha noiva me disse que não era a hora. Na hora eu lembro de ter ficado muito mal, sim, mas isso me proporcionou arriscar mais também. Eu saí de Cuiabá, me inscrevi num curso para a criação de comunidades sustentáveis. E esse curso tinha uma duração de 10 dias, num lugar totalmente diferente, numa zona rural, no interior de Goiás, onde as construções eram diferentes, as pessoas eram diferentes. E, de alguma maneira, aquele lugar não tinha nada de luxo, mas, ao mesmo tempo, tinha muito conforto. E esses 10 dias foi muito importante para mim, porque me fez fazer uma releitura da minha vida até então. E eu não tinha muito do que me orgulhar, não. Naquela época eu estava com 27, 28 anos e eu tinha prestado vestibular para engenharia, não havia passado, passei para arquitetura. No meio do curso de arquitetura eu fui convidado a ingressar no Exército. Eu sempre quis entrar para a aeronáutica, então eu falei não para o Exército. Naquele mesmo período eu tinha o sonho de ter uma casa própria, financiada por 20, 30 anos. Tudo bem que hoje eu acho isso meio estranho, mas, de alguma maneira, eu tentava me encaixar ali. Mais tarde eu casei, comprei um terreno em Chapada dos Guimarães, junto com a minha esposa, e descobrimos que havíamos caído num golpe, o mesmo terreno tinha 2 ou 3 donos, enfim. De alguma maneira eu tentava realmente me encaixar nesse mundo maluco que nós criamos. Mas foi durante esses 10 dias, nesse curso, que eu conheci uma metodologia, uma ferramenta diferente de como desenhar o espaço. Uma maneira que a gente conseguisse causar impacto positivo. Até então, a pergunta era como diminuir o impacto que a gente causava. E a partir dessa metodologia, desse conceito, a pergunta ganhou uma resposta e a gente passou a desenhar espaços para causar impacto positivo no meio. Desenhar espaços para promover biodiversidade. E esse é o segredo da sustentabilidade. É tentar entender tudo que nós fazemos, independente do que for, como um grande ecossistema vivo e produtivo. Depois disso, eu tentei desenhar todos os projetos que eu pegava tendo esse conceito como parâmetro. É um modelo de desenho voltado para uma cultura da permanência. Eu estou falando de permacultura. Palavra estranha, né? A permacultura ela vem da união de 2 palavras, cultura e permanência. Ela nasceu na década de 70, na Austrália, e ela é fundamentada levando em consideração
conhecimentos básicos, como conhecimentos milenares, conhecimentos populares, fazendo uso de recursos que a natureza oferece para a gente, como o solo, a terra, o fruto, a água, o vento, o sol. Tudo isso alinhado aí sim com novas tecnologias. Algumas pessoas chamam isso de serviços ecossistêmicos. Mas a permacultura é mais do que isso. Ela é uma metodologia para a criação de ambientes onde haja conexão com vários elementos inseridos dentro de um sistema. E a sustentabilidade está não na independência desses elementos, mas na conexão que existe entre eles. Quanto mais conexão entre esses elementos, mais inteligente e autônomo é o teu sistema. E isso vale para qualquer coisa que a gente faz. Essas conexões, elas devem ser baseadas sempre utilizando de 3 princípios básicos. Cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e partilha do excedente. São as 3 premissas básicas para fazer um projeto, ou um design, ou um desenho em permacultura. A permacultura, então, é isso, é essa ferramenta, essa metodologia. Alguns chamam até de ciência. E ela mostra como um lugar, qualquer lugar, pode ser produtivo, rentável, mas sustentável também, se respeitarmos os seus 3 princípios básicos. Cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e partilha do excedente. Bom, a permacultura desde então passou a fazer parte da minha vida, não só como profissão, mas como visão de mundo também. Em 2015, eu decidi ir ao berço da permacultura na Tasmânia, na Austrália. A permacultura foi criada lá, como eu disse, na década de 70, por 2 australianos, Bill Mollison e seu aluno na época, David Ogre. E a minha ideia era conhecer o lugar onde a permacultura nasceu, mas também me preparar para ser professor de permacultura aqui no Brasil. Então, no dia 19 de fevereiro, eu viajei rumo à Tasmânia. E, para variar, algumas coisas também não deram muito certo. Eu não sei se todo mundo sabe, eu na época não fazia ideia, mas para se entrar em alguns países é necessária a comprovação de vacina contra a febre amarela. Enfim, eu não fazia ideia mesmo de que isso era necessário. Chegando na Austrália, ainda no aeroporto, uma policial me tira da fila, me leva para uma sala de interrogatório e me fala que encontraram uma faca na minha mala. E eu fui interrogado com dezenas de perguntas, com risco de ser deportado, mas nenhuma pergunta foi sobre febre amarela. E foi assim que eu cheguei na Austrália. Agora é engraçado. Mas na época foi difícil. Bom, aconteceram tantas outras coisas ali, mas também que possibilitaram conhecer pessoas incríveis que hoje são grandes amigos. E, bom, chegando na Tasmânia, que é uma ilha australiana, eu fiquei de voluntário em troca de abrigo e comida num centro de permacultura. E lá foi interessante porque, para todo lugar que eu olhava, existia uma técnica de baixo impacto inserida. Então, placas fotovoltaicas, sistema de saneamento ecológico, banheiro compostável, estufas com frutas e verduras que não eram da época e não eram da região também. Enfim, mas o que mais me impressionou, até porque eu conhecia outros lugares iguais àquele, é que, de alguma forma, as pessoas faziam as mesmas coisas que a gente faz aqui fora. Elas conversavam, elas riam, brincavam, trabalhavam, elas se socializavam. Na hora eu não entendi, mas aquele lugar me inspirou muito. Fiquei nesse espaço por mais 4 dias, depois fiquei numa fazenda de uma famosa permacultora na Tasmânia, uma fazenda de criação de ovelhas, que também era regido pelo mesmo conceito. E lá eu pude desfrutar de conforto, segurança, enfim, tudo que nós entendemos como necessidade. Claro que na Austrália a realidade é outra, mas é que às vezes nós pensamos que para ser sustentável é preciso mudar toda uma rotina. E ser sustentável não é isso. Ser sustentável é criar conexão com as coisas, é tentar manter a velha rotina com novos hábitos e, de alguma forma, conectar-se com os elementos que fazem parte do nosso dia a dia. Conectar-se com a família logo cedo, com os produtos que você coloca na mesa no teu café da manhã, com a casa como um lugar que você vive e não só mora. Enfim, nós produzimos resíduos, qualquer animal produz resíduos. Para a gente ter uma ideia, as empresas hoje já estão entendendo que as suas embalagens, sejam elas alumínio, plástico ou isopor,
já não fazem mais parte do produto que está sendo vendido. Tudo bem que isso não tem muito a ver com conexão, mas a gente, individualmente, pode e deve conectar-se mais com as coisas. De alguma maneira, a gente precisa fazer com que a nossa rotina nos inspire, todos os dias. Nós acordamos todos os dias tentando melhorar em algo. Então, que tal começar pelo café da manhã? Conversar mais com nossos filhos, colocar comidas mais saudáveis na mesa, se conectar com o que a gente come e com quem está à mesa, se conectar com um momento, se conectar com um lugar. Você poder sair da tua cozinha, ir no teu quintal, buscar o teu tempero ou o teu chá, isso sim é qualidade de vida. O resto somos nós que inventamos. Bom, tudo isso parece muito teórico, né? Eu quero apresentar para vocês uma tecnologia social baseada nos princípios da permacultura. Essa é a bacia de evapotranspiração, muita gente conhece como fossa de bananeira. É um sistema natural para tratamento do esgoto, onde bactérias e consórcios de plantas que gostam de bastante água têm o poder de tratar dejetos do banheiro, do chuveiro, do vaso sanitário, da cozinha, da área de serviço. Esse sistema aqui ele é 100% isolado, então não tem risco de contaminação com lençóis freáticos ou com o solo. É um ecossistema fechado dentro de uma caixa. Tecnologias sociais iguais a essa são capazes de resolver problemas que, para a gente, no mundo como a gente vive hoje, parece impossível. Bom, para fechar, os 10 dias de curso que eu fiz lá em 2008, se transformaram numa imersão de 4 anos, e lá eu aprendi realmente o poder da permacultura, e desde então essa foi e é a minha especialização. É através da permacultura que de lá para cá eu conheci muitas pessoas, alguns países, tantas outras culturas que já estão fazendo a diferença. E é essa a questão, sabe? É quando que a gente vai começar a nos juntar às pessoas que já estão fazendo algo de diferente. Bom, dessa história, dessas pessoas, desses lugares que eu conheci, veio a vontade de transformar um espaço aqui em Cuiabá. Um lugar para poder mostrar para os meus filhos que eu ainda nem tenho, o que eu entendo sobre viver e não só morar. Um lugar onde eu pudesse construir algo bom, bonito, saudável, agradável, mas sustentável também. Bom, esse lugar ele é conhecido como Lacan, é um laboratório que promove experiências para uma vida sustentável. E lá, empresas, escolas, universidades, crianças, jovens, adultos, pessoas conhecem um pouquinho mais desse assunto que me fascina. Nesses 10 anos, muitas coisas aconteceram, a ponto de eu não poder mostrar tudo isso para pessoas que amo muito. Mas o que me deixa feliz é que outras pessoas virão e poderão fazer parte disso tudo. Eu sei que parece difícil mudar ou ganhar novos hábitos, mas privar nossos filhos de um futuro melhor parece um preço alto demais. E eu não falo sobre oportunidades de mercado, ou frequentar boas escolas, ou ter uma profissão reconhecida, mas de conexão com as coisas, de estar bem consigo mesmo, de saber o poder individual de cada um. Isso é mais do que qualidade de vida. Eu estou falando de felicidade de verdade. O que eu quero dizer é que nem tudo que eu planejei para a minha vida foi exatamente como eu imaginava, ou deu tudo certo, ou não vai dar, eu acho até eu ir embora daqui, mas uma coisa é certa, a minha decisão em assumir a responsabilidade pela minha existência enquanto vivo da Terra, isso não precisou de planejamento, ou de objetivos, ou de indicadores, ou de metas, ou seja lá o que for. Isso foi uma decisão pessoal, minha, de tentar viver em harmonia com a natureza. Nós somos natureza. E quanto mais próximos e conectados a ela, mais estaremos perto da felicidade. Vamos ser felizes, gente. Obrigado.